Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Pergunto-me se há alguém que entenda a si mesmo, mesmo que eu esteja completamente seguro que nenhum cristão pode fazê-lo. Em mais de um sentido, grande é o mistério da piedade. O crente é um grande enigma para os que o observam. Ele não é julgado por ninguém. É igualmente um enigma para si mesmo. Não é surpreendente a frequência com que aparecem livros como Paradoxos Ortodoxos de Wien e o Enigma do Crente, do bom Ralph Stein, pois se poderiam elaborar 1000 enigmas sobre o cristão, já que ele é um paradoxo do princípio ao fim. Assim como Platão insistia em dizer que cada indivíduo era 2 pessoas, assim podemos dizer enfaticamente sobre cada cristão que ele é 2 homens em um só. Com frequência, para ele mesmo, o homem mau em seu interior parece prevalecer, mas apesar disso, pela graça de Deus, não pode conseguir isso jamais, pois a vitória definitiva pertence à nova vida espiritual do cristão. Em cada cristão se adverte o que foi visto na Sulamita em Cantares, algo como a reunião dos acampamentos. O cristão nem sempre sabe disso quando começa a sua nova vida. Quando começa, sabe que é um pecador e que Jesus é seu Salvador, mas conforme ele avança, descobre que é mais pecador do que pensava. Muitas surpresas o aguardam e algumas outras coisas que, se não estivesse preparado para elas, deixá-lo-iam pasmo, como se algo estranho estivesse lhe acontecendo. Pode ser que meu discurso sobre esse tema possa evitar que algum novo convertido se veja surpreendido por conflitos inesperados e talvez isso o ajude a resolver esta pergunta que surgirá em sua mente. Seria possível que isso acontecesse comigo se eu fosse um filho de Deus? Então queremos afirmar agora: existem 2 princípios em todos os crentes. O apóstolo fala da lei da sua mente e logo de outra lei em seus membros que se rebela contra a lei da sua mente. O convertido é um novo homem em Cristo Jesus, mas a velha natureza segue estando no seu interior. Em ordem cronológica, a primeira vida de um cristão é a natureza do velho Adão. Ele está ali desde o princípio, nasce da carne e com a carne, e segue em nós depois que nascemos do Espírito, pois o segundo nascimento não destrói em nós os produtos do primeiro nascimento. A regeneração enxerta em nós um novo e mais elevado princípio que há de destruir finalmente a natureza pecaminosa, mas o velho princípio ainda permanece e se esforça para manter seu poder. Alguns supõem que a mente carnal será melhorada, que será gradualmente amansada e santificada, mas ela é inimiga de Deus e não está reconciliada com Deus, e na verdade é impossível que isso aconteça. A velha natureza é da terra, terrena, e tem que ser crucificada com Cristo e sepultada com Ele, já que é, em suma, muito má para que possa ser medicada. Essa velha natureza vive em nossos membros, quer dizer, o corpo é o seu ninho e trabalha por meio do corpo. Há certos apetites em nós que são perfeitamente permissíveis e mais, que são inclusive necessários para a existência. Mas esses apetites podem ser levados muito facilmente a extremos pecaminosos. E então, o que é legal e reto se converte em um ninho do que é ilegal e indevido. É algo louvável que um homem busque prover para o seu próprio lar. No entanto, quantos crimes e quanta cobiça entram no mundo por culpa de uma indulgência desordenada por esse desejo. Um indivíduo pode comer e beber, e contudo, é por meio desses apetites que muitos pecados são iniciados. Quando se encontra em sua condição correta, o homem coloca um freio na boca dos seus desejos e os sujeita como se estivesse com um cabresto. Sua natureza superior governa seus apetites corporais, mas não sem um grande esforço, pois desde a queda de Adão, a máquina trabalha sempre e regularmente, e não é controlada apropriadamente pelo que deveria ser sua força governante. Tenho-me inteirado de alguns que professam sonhar com que o pecado esteja completamente destruído dentro deles, e que já não tenham mais tendências perversas, nem desejos maus. Não vou contradizer sua crença. Se for assim, parabéns a eles, e digo que desejaria grandemente que acontecesse o mesmo comigo. No entanto, tenho certa experiência
com essa gente perfeita e geralmente me parecem as pessoas mais desagradáveis, vaidosas e insensíveis do mundo. E algumas delas têm se tornado hipócritas tão detestáveis que, por fim, dá-me medo gente que não tenha nenhuma imperfeição. Assim que tão prontamente me dou conta de que um irmão declara que viveu sem pecado durante longos meses, pergunto-me se seu vício secreto é a concupiscência, ou o roubo, ou a bebida, e etc. Mas estou seguro de que em uma ou outra parte existe um furo no barco. O pecado que mora na carne será debilitado na medida em que se fortalece o santo princípio do qual devo falar, e não deve ser tolerado ou isento em nenhum momento, mas devemos lutar contra ele e vencê-lo, e finalmente haverá de ser destruído em nós, por completo. No entanto, ele está ali, e o jovem cristão não deve ficar perplexo ao encontrá-lo ali. Quando nascemos de novo, chega à nossa alma a semente viva e incorruptível da palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Assemelha-se à natureza divina e não pode pecar porque é nascida de Deus, não tem nenhuma tendência a pecar e todos os seus apetites estão orientados ao céu e a Cristo. Nunca se rebaixa da sua elevada posição, sempre está aspirando ao céu. Tem uma inimizade mortal com a velha natureza, a quem irá destruir, mas como já disse antes, tem uma tarefa a cumprir. E é uma tarefa que, ainda com o auxílio da força divina, não será cumprida de imediato. É uma guerra que, quando parece concluída, tem que ser retomada com frequência, já que depois de largas e vitoriosas campanhas, o inimigo derrotado volta ao campo de batalha. Quisera eu agora que cada cristão tivesse a certeza de que tem dentro de si este segundo princípio. Pode ser débil, pode estar lutando para existir, mas ali está, meu irmão. Se você já creu em Jesus, você tem uma vida que odeia o pecado e que o conduz ao arrependimento quando cai nele. Essa é a vida que clama Abba Pai. Quantas vezes pensa em Deus, e é a vida que aspira à santidade e que se deleita na lei de Deus. Este é o princípio nascido de novo, que não lhe permitirá estar em paz se acaso cair em pecado, que não encontra descanso, exceto quando recostado sobre o peito desse Deus de quem veio. Estes são os dois princípios que constituem um homem dual, a carne e o espírito, a lei da mente e a lei do pecado, o corpo de morte e o espírito de vida.